Contabilidade. O que está por trás dessa ciência fascinante? Olá, meu nome é Clodoaldo Lacerda. Para os que me conhecem, para os que não me conhecem, continua sendo Clodoaldo Lacerda. Se você ainda não é inscrito em nosso canal, inscreva-se agora. Ajude a continuar essa obra. Contabilidade é uma ciência por excelência do controle. Você sabe o que é contabilidade? Você já ouviu falar de contabilidade? Eu costumo dizer que junto com a administração e com a economia, ela compõe um trio de conteúdos que ajudam com certeza a gestores a gerirem os seus negócios, a gerirem as suas empresas, independente do tamanho ou do porte. Nós já tivemos a oportunidade aqui nesse nosso canal de abordar um pouco sobre a administração. Temos a pretensão de em breve, em outro momento, abordar sobre economia, mas hoje nós vamos focar a nossa energia em dissertar, em abordar sobre contabilidade. Eu, particularmente falando, sou suspeito, porque a minha primeira formação técnica foi em contabilidade. Eu sou técnico em contabilidade. Fiz 2 pós na área de contabilidade. Eu sou pós em auditoria e contabilidade financeira e também em contabilidade tributária. Também tive a oportunidade, de estudar ciências contábeis. Então eu costumo dizer que eu sou um aficionado, um apaixonado pela contabilidade. Por isso que, do ponto de vista de recomendações de profissões, quando alguém me questiona, me pontua sobre contabilidade, administração e economia, eu tenho um viés de, obviamente, orientar as pessoas a compreender, a entender mais sobre contabilidade. Mas por que eu tenho essa conotação, essa tendência, de abordar sobre contabilidade? Porque para mim, tanto a economia como a administração, elas têm um pé na contabilidade, elas dependem da base contábil. Não dá para se falar hoje em administrar uma empresa ou se projetar os dados econômicos de uma empresa ou de um país para o futuro sem se recorrer a números históricos das organizações, a números históricos da economia. E esses números, do ponto de vista histórico, eles são processados, eles são trazidos, eles são contabilizados, ou seja, é a contabilidade que os gera e automaticamente a contabilidade acaba sendo a mãe dessas ciências. É por isso que eu digo suspeito. Mas o que vem a ser contabilidade? Qual é o conceito de contabilidade? Vocês vão me permitir, para mim não errar, eu trouxe um conceito aqui que eu vou ler, que vai ajudar a gente a entender um pouco a contabilidade, provavelmente discorrer ou dissecar esse conceito. Mas, de acordo com os doutrinadores contábeis, contabilidade é uma ciência aplicada, que tem como objeto de estudo o patrimônio das entidades, seus fenômenos, suas variações, tanto no aspecto quantitativo quanto no aspecto qualitativo, registrando os fatos e atos de natureza econômica, financeira que o afetam e estudando suas consequências na dinâmica financeira. Olha como complexo é esse conceito de contabilidade. Mas adianto, a contabilidade em si não é tão complexa assim. Só a título de histórico, antes de abordar esse conceito, é importante lembrar que a contabilidade ela já existia há muitos anos atrás, do ponto de vista da necessidade que as pessoas tinham de controlar o seu patrimônio. Inclusive, a título de curiosidade, nós vamos encontrar em diversas passagens bíblicas alguns fatos que rememoram a existência da contabilidade. As próprias riquezas do rei Salomão, quando levantadas, se pensava que no inventário, como uma forma de contabilidade, que era o registro e o levantamento das riquezas de Salomão. E nós temos em outras passagens em que te fazem menção ao registro e ao controle contábil. Mas a contabilidade, enquanto ciência, ela passou a existir oficialmente com a publicação da primeira obra chamada Summa Aritmetica de Luca Pacioli, ou Luca Paciolo, como alguns costumam dizer, esse italiano, que era frade franciscano, tá certo? Em que publicou o famoso método das partidas dobradas. Que vem a ser
o método das partidas dobradas, Clodovil? O método das partidas dobradas é aquele o qual registra em que a cada débito corresponde um crédito de igual valor, ou que todo crédito tem um débito associado. Esse é o conceito básico de contabilidade. Pensar em contabilidade é pensar em débito e pensar em crédito. Então a existência dessa dicotomia de débito e de crédito, em que toda operação contábil ela pressupõe um débito e pressupõe um crédito, leva obviamente à discussão do que a gente chama de partidas dobradas. Por isso que é partidas dobradas, porque tem débito e tem crédito. Então a primeira obra que explicou, que trouxe a metodologia dessa contabilidade das partidas dobradas, a suma aritmética, ela foi publicada, como eu disse, por Luca Pacioli em 1494. Então, obviamente, a contabilidade, formalmente falando, ela passou a existir a partir da publicação desse método das partidas dobradas. Então, a discussão que se tem a partir daí é de qual a melhor forma de se fazer os registros do patrimônio de uma empresa. Mas o que vem a ser o patrimônio de uma empresa? Nós chamamos ao conjunto de bens, direitos e obrigações. O que vem a ser um bem? Um bem é tudo aquilo que é material ou imaterial, que a gente pode tocá-lo ou não tocá-lo, é tangível ou intangível. Geralmente os bens, eles podem ser os prédios, os veículos, as máquinas, as mesas, os móveis, os imóveis, os semoventes, os animais, Pode ser também o que é a marca de uma empresa, que é imaterial, Ponto que a empresa está localizada, a qualidade das pessoas que trabalham na empresa, isso nós chamamos de bens. E os direitos? O direito é tudo aquilo que a empresa tem a receber, geralmente derivado de uma venda que ela faz a prazo. Geralmente ela fez uma venda a prazo, parcelou em 2, 3, 4 vezes, aquele valor que ela vai receber ao longo do tempo vão ser tratados como os direitos da empresa. E obrigações? Obrigação é tudo aquilo que a empresa contrai, como dívida, para manter o seu negócio funcionando. Eu costumo dizer que a primeira dívida que a empresa assume é com o próprio dono dela. Se você entender, e nós já falamos em alguns vídeos aqui, que você tem a pessoa física e a pessoa jurídica. Você, enquanto pessoa física, resolve abrir um negócio, resolve montar uma empresa. Quando você vai lá, registra a sua empresa e cria o seu CNPJ, seu Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica, tá certo? Você entra com os bens para que a empresa possa ser constituída, ou dinheiro, ou máquinas, ou móveis. Então, naquele momento que a empresa nasce, ela já nasce devedora de você enquanto sócio. Então, a primeira operação contábil que a empresa registra, que é essa entrada de bens, de dinheiro, de imóveis, aquilo que ela foi constituída, ou quando a gente fala contabilmente que ela foi integralizada, ela passa a existir a partir daquilo que é contabilizado, gerando lá no patrimônio líquido, que é um grupo de contas contábil, em que se contabiliza uma conta chamada capital. Essa conta capital nada mais, nada menos é do que a dívida que a empresa tem para com seus sócios. Então a empresa já nasce devedora. A gente chama isso de fonte de financiamento, é aquilo que faz com que a empresa funcione. À medida que a empresa vai operando, ela compra matérias-primas para poder produzir ou para comercializar, ela fica devendo aos seus fornecedores. Então os seus fornecedores são as obrigações que a empresa tem. Quando a empresa contrata um funcionário e começa a pagar salário, ela já nasce, à medida que, a partir do momento que ela contrata os seus funcionários, ela já passa a devê-los. Porque o primeiro dia que ele trabalha, ele só vai receber ao final de 30, normalmente os recebimentos são mensais, ela tem uma dívida que ela vai contrair com o funcionário de que ele vai trabalhando. No final do mês ela quita a dívida, ela tem um salário a pagar. Os tributos que a empresa gera a partir das notas que ela emite, obviamente isso contribui também para que ela aumente as dívidas delas, então isso também são dívidas. Então isso é o que a gente chama de obrigações. Então é esse conjunto de bens, direitos, mais obrigações, nós chamamos de patrimônio. E patrimônio é a natureza de existência da contabilidade, porque a contabilidade por si só é uma ciência por excelência do controle. Então a contabilidade ela nasce para controlar esse patrimônio, para poder contabilizar esses bens, esses direitos e essas obrigações. A esse conjunto de bens, direitos e obrigações é que a contabilidade vai controlar, vai contabilizar, vai registrar. Então a contabilidade por excelência, ela controla o patrimônio de uma organização, de uma empresa ou de uma pessoa. Por outro lado, como esse conceito que eu coloquei, ele visa a esse controle ser qualitativo e quantitativo. Quantitativo porque ela está preocupada com o volume de bens
e o valor financeiro desses bens. Qualitativo, que ela quer saber quais são esses patrimônios. São bens, são direitos, são obrigações, são móveis, são imóveis, são semoventes, são notas promissórias a pagar, são duplicados a receber. Então aí ela vai trabalhar, né, a escrita e o controle dele. Mas de nada valeria a gente falar da contabilidade enquanto ciência por excelência, do controle, se nós não preocuparmos com a finalidade mais importante da contabilidade. Por que a contabilidade existe? Qual que é a ideia da contabilidade? A contabilidade existe não só para controlar o patrimônio, mas principalmente para gerar informações úteis aos gestores das empresas, aos administradores das empresas. Nós falamos aqui, quando abordamos sobre administração, que a administração visa tomar decisões e a contabilidade é o suporte. A contabilidade gera os dados e informações que o administrador vai lançar a mão para tomar decisões, para que ele possa resolver aonde ele vai investir, se ele aumenta a produção, se ele diminui a produção, se ele aumenta as vendas, se ele diminui as vendas, se ele aumenta o preço, se ele vai ter mais rentabilidade em determinado produto, se ele vai ter menos rentabilidade, se ele vai trabalhar a margem de contribuição, se ele vai olhar o ponto de equilíbrio, se ele vai avaliar o seu lucro, o seu prejuízo. Todas essas decisões que o administrador, o proprietário da empresa vai tomar, ele vai ter que olhar para a contabilidade e ver quais os dados ele tem. Ele vai ter que ter à mão o balanço, um balancete de verificação, uma demonstração do resultado do exercício, uma demonstração de mutações do patrimônio líquido, uma demonstração de eficácia, que são demonstrações contábeis que são produzidas a partir dos registros realizados contabilmente diariamente. Nós chamamos até de diário, que é todo o registro da movimentação, controle do patrimônio da organização. A esse registro do controle se produz os demonstrativos contábeis, e com base nos demonstrativos contábeis faça as devidas análises e se toma as decisões de continuidade, de perpetuidade, de manutenção da organização, do negócio em si. É para isso que a contabilidade existe. Ela existe para fazer com que a empresa se projete para o futuro.